Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: quando orardes, não useis muitas palavras, como fazem os pagãos. Eles pensam que serão ouvidos por força das muitas palavras. Não sejais como eles, pois vosso Pai sabe do que precisais, muito antes que vós o peçais. Vós deveis rezar assim: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Perdoa as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos do mal. De fato, se vós perdoardes aos homens as faltas que eles cometeram, vosso Pai que está nos céus também vos perdoará. Mas se vós não perdoardes aos homens, vosso Pai também não perdoará as faltas que vós cometestes. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Refrão do Salmo, mais um pouquinho. O Senhor liberta os justos, o Senhor liberta os justos de todas as angústias. Mais uma vez. O Senhor liberta os justos, o Senhor liberta os justos de todas as angústias. Irmãos, a liturgia de hoje nos provoca a um ato de fé, a rezar o Pai Nosso hoje de um jeito diferente, mas entendendo a dimensão dessa oração. Quando a primeira leitura nos diz que a palavra de Deus é assim, a palavra de Deus, quando proclamada, quando a palavra sai da boca de Deus, ela não volta para Deus sem produzir os efeitos daquilo que foi pronunciado. Isso é uma característica da palavra de Deus, da autoridade de Deus. E aí o profeta usa essa comparação da água. A água que desce e não volta para o céu sem antes cumprir todo o papel dela. E aí a palavra vai dizendo, vai colocando aqui que é o irrigar, é o germinar, é o plantar, até dar o fruto para alimentar. Então essa água que desce volta depois de ter cumprido todo o papel dela. A palavra de Deus é assim também. Só que nem sempre nós acreditamos nisso. Nem sempre nós acreditamos que durante o processo que a palavra de Deus está agindo, que o próprio Deus está agindo. Porque nós queremos coisas imediatas. Nós nos angustiamos porque nós queremos respostas automáticas de um Deus que resolva os nossos problemas de forma rápida, sem gasto e gerando muita alegria. Não é esse o Deus que a Igreja Católica anuncia, mas é um Deus que tem coragem de proclamar a palavra e esperar o nosso processo. A palavra de Deus cumpre um processo dentro do tempo, não porque Deus é limitado, não, Deus está fora do tempo e tem autoridade de falar e acontecer. Porém, por nossa causa, por minha causa, por sua causa, a palavra de Deus é proclamada e ela espera o nosso tempo. Assim como um agricultor tem coragem de preparar a terra, plantar, ir ali cultivando, esperar o tempo daquela planta, para depois colher os frutos. Muitas vezes nós não temos essa paciência e a nossa angústia vem daí, porque parece que durante o processo Deus me abandonou, Deus não está agindo. E aí nós nos angustiamos porque a palavra de Deus já foi proclamada, mas ela está em processo. No processo da vida do meu esposo, da minha esposa, do meu pai, da minha mãe, dessa pessoa enferma da minha casa, na minha própria vida.
nós nos angustiamos, porque desacreditamos daquilo que o profeta anunciou na primeira leitura. Depois que Deus proclamou a palavra, ela vai se cumprir. Agora, o tempo e o momento não cabe a nós. E aí vem a nossa angústia. Porque nós hoje só não nos angustiamos quando eu tenho o controle na minha mão, quando eu posso apertar o botão e dizer que hora que eu quero assistir, que hora que eu não quero mais assistir. Com quem eu quero falar, não é assim que a gente faz no celular? Você clica ali com quem eu quero responder e para quem eu não quero responder. Quando você perde o controle, quando você tem que passar da pessoa que controla para a pessoa que confia, que é dependente, gera angústia. E isso gera angústia no meu coração de padre, no meu coração de gente, como no seu. Quando a gente precisa exercitar a nossa paciência de esperar. E quando a gente tem que esperar, a primeira coisa que muda na nossa vida é a nossa percepção do tempo. Quando a gente tem que esperar, parece que o tempo não passa. É só a gente perceber quando a gente tem que pegar uma fila. Você vai olhando a fila dos outros, né? Você vai num banco, tem vários caixas, você vai olhando a fila assim, você vai vendo que a fila de todo mundo anda mais rápido do que a sua. Está todo mundo sendo atendido no mesmo tempo. Mas como eu vou deixando a angústia me provocar, parece que o tempo para mim não passa. É como você vê as pessoas testemunhando que foram atendidas nos pedidos, não é, nos milagres que já aconteceram, aí todo mundo fala, é comigo, só comigo que não acontece. Isso acontece por causa da nossa angústia. Angustiados, parece que a graça de todo mundo chega, menos a minha. Angustiados, vou dar um exemplo bem concreto, parece que o resultado do exame de todo mundo sai, menos o seu. Quem nunca passou uma angústia de esperar o resultado de uma biópsia? E ficar ali, não é, 10 dias, 15 dias. Quem nunca passou por essa angústia de esperar o resultado de um vestibular, o resultado de uma proposta de trabalho? Só que para todo mundo o tempo continua o mesmo, mas para mim, que estou atribulado, que estou passando por aquela situação, parece que o tempo demora demais, ou numa outra situação, quando eu preciso prestar conta, quando eu preciso fazer alguma coisa, parece que o tempo passou rápido demais. Quando a pessoa está angustiada, ela perde a noção do tempo e ela acaba atropelando todas as coisas. E onde é que isso tem a ver hoje à noite, nessa missa, onde o padre está falando com você em casa, está falando com você aqui, muitas vezes angustiados e atribulados, sem entender que Deus age dentro da história e num processo, a gente ou não reza, ou reza depressa, ou reza de forma errada. Porque a gente acredita que quanto mais eu rezar, mais Deus tem a obrigação de me atender. Quanto mais eu gritar, quanto mais eu pular, mais a minha graça tem que chegar. Isso não é só de uma pessoa que está com o coração atribulado, é uma pessoa que está atribulada também na cabeça, na concepção de fé que ela tem. E aí vem o Evangelho de hoje. O Evangelho de hoje que nos ensina a rezar o Pai Nosso. E que eu poderia aqui falar com você em casa, falar com a gente que está aqui sobre cada uma das partes da oração do Pai Nosso. Mas eu queria falar daquilo que vem antes. Por que rezar para o Pai que está no céu? E aí está aqui o versículo, esse versículo 8, que diz assim: não sejais como os pagãos, pois o vosso Pai sabe do que precisais muito antes que vós o peçais. Porque Jesus está falando para os discípulos que os pagãos multiplicam as palavras. Atribulados e angustiados, eles multiplicam as palavras. Porque acreditam que pela quantidade de palavras, e nós somos movidos assim, não é? Nós somos movidos sempre pela quantidade. Quem tem mais é sempre melhor. Então, quem reza mais, quem fala mais, quem grita mais, reza melhor. Não é assim que funciona na lógica de Jesus. Porque ele está dizendo, antes de ensinar o Pai Nosso, antes de ensinar como reza, ele está falando, o vosso Pai, que está nos céus, sabe do que você precisa antes que você comece a pedir. E aí, nessa noite, meu irmão, antes de rezar o Pai Nosso, nós precisamos acalmar o nosso coração atribulado. Que muitas vezes, depois de rezar o Pai Nosso, não se acalma. Por quê? Porque eu ainda não acredito nessa palavra, de que Ele sabe do que eu preciso. E assim como o profeta falou na primeira leitura, se é verdade, se é palavra de Deus, isso já está acontecendo. E eu quero falar com você em casa, isso já está acontecendo na sua casa. Ainda que você não sinta, ainda que os seus olhos não vejam, assim como alguém que cultiva, que plantou a semente e está esperando ali o processo para poder lá na frente colher, meu irmão,
Deus sabe do que você precisa. Deus sabe do que eu preciso, ainda que eu tenha que esperar, ainda que a angústia venha, porque eu ainda não fui atendido. E aí o salmista vai nos dizer que do coração atribulado está perto o Senhor. Que do coração de quem passa por esse tempo de espera, está perto o Senhor. E muitas vezes a gente entende que ele está falando que do coração atribulado está perto o Senhor, logo eu não vou ter mais problema. Mas não tem essa parte. Muitas vezes a gente cria, né? Na nossa angústia para querer entender e querer ouvir o que eu quero, a gente muda muitas vezes até a palavra. Do coração atribulado, do seu e do meu coração, que está atribulado, o Senhor está perto. O Senhor está no processo. Então, nessa noite, meu irmão, minha irmã, talvez eu esteja chegando, junto com a Canção Nova, agora num hospital. Eu esteja chegando numa casa onde tem uma pessoa doente, aonde alguém está esperando o resultado de um exame, aonde tenham pessoas angustiadas. Talvez nós estamos evangelizando através desse sistema, chegando em casas que estão profundamente atribuladas pela angústia. Nessa noite, Deus está nos convidando a acreditar que a palavra dele, quando é proclamada, ela não volta para ele sem produzir os efeitos. Que hora, padre? Quando, padre? E como? Desculpa, meu irmão. Você está angustiado porque quer ter o controle da ação de Deus na sua vida. Isso nunca vai acontecer. Nós nunca vamos controlar o tempo. Eu quero te falar isso olhando nos seus olhos. Você nunca vai controlar o tempo da graça de Deus na sua vida. Então, ou nós confiamos para rezar o Pai Nosso e acreditamos que essa graça vai vir no tempo dele, ou nós tiramos das nossas mãos os controles, né? O controle remoto, o nosso celular, os controles que nós queremos, porque Deus não é controlado pela minha oração, nem pelas minhas muitas palavras. E isso acalma o nosso coração. E isso nos acalma, não porque os nossos problemas já se resolveram, mas porque perto do coração atribulado está o Senhor. E aí tem sentido a gente mergulhar no Pai Nosso, a gente dizer, seja feita a tua vontade, porque eu já estou acreditando naquilo que o profeta anunciou na primeira leitura. Por que muitas vezes a gente reza automático o Pai Nosso? Porque a gente quer terminar a oração para receber a graça. Mas eu nem comecei rezando bem, então eu também não vou terminar rezando bem. Não é que Deus precise que eu reze bem para realizar a graça. Sou eu que preciso fazer essa experiência. Porque quanto mais eu alimento a angústia, pior eu rezo, pior eu vivo, pior eu convivo. Não sei se você já teve essa experiência, né, na sua casa, no seu trabalho, de conviver com uma pessoa angustiada. Tem aquelas pessoas que angustiadas falam demais. E tem aquelas pessoas que angustiadas ficam mudas. A gente tem os dois extremos, não é? A pessoa que fala demais porque está angustiada ou a pessoa que emudece. Ela está tão angustiada que ela não fala nada. É para você nessa noite, nessa Santa Missa, que essa liturgia da igreja está dizendo, meu irmão, acredita que essa palavra proclamada já está acontecendo na sua vida. Ainda que você não esteja no tempo de colher os frutos, mas talvez está no tempo de irrigar, de germinar, para depois colher. A nossa angústia é que nós não queremos entrar no processo de confiar em Deus. Nós queremos entrar no processo de controlar a Deus. Então eu rezo, eu ponho a intenção, eu peço e fico esperando Deus me obedecer. Essa não é a nossa fé. Não, padre, falando assim é muito estranho, mas sutilmente é assim que muitas vezes eu e você nos comportamos, querendo obrigar a Deus a fazer no nosso tempo, do nosso jeito, aquilo que é a missão dele. Como se eu e você pudéssemos ensinar para Deus como ser Deus. A nossa angústia é tão grande que a gente começa a inverter. E aqueles que precisam confiar começam a mandar em Deus. E aí o Pai, que é nosso, precisa começar a nos obedecer para fazer a nossa vontade. Isso acontece na vida de um cristão atribulado, com uma fé atribulada. Mas guarda isso, perto do meu coração, que hoje está atribulado, está perto o Senhor. Perto do seu coração atribulado, está perto o Senhor. E isso não é sinônimo que os seus problemas vão acabar. Você não está participando, você não está assistindo através da TV e participando aqui dessa Santa Missa, que vai acabar com os seus problemas, não.
Talvez o único problema que a gente consiga resolver é que você chegue ao final dessa Santa Missa menos atribulado, com o coração em paz. Porque aí talvez as soluções que já estão debaixo do nosso nariz, a gente consiga alcançar. Mas uma pessoa atribulada, já viu aquela pessoa que chega em casa e ela pergunta assim, cadê a chave do carro? Ela procura em todos os lugares, ela revira a casa para todos os lugares, cadê a chave do carro? E ela vai ficando nervosa, quanto mais ela põe a casa inteira nervosa, daí a pouco ela olha para o lado, ué gente, olha a chave aqui do meu lado, quem colocou essa chave aqui? E aí sempre tem alguém mais calmo que vai dizer assim, ela já estava do seu lado, mas você não estava em paz para poder enxergar. Deus já está do seu lado, mas talvez você está tão atribulado que mais do que encontrar uma chave, nessa noite você precisa encontrar com o Senhor. Convido você a fechar os seus olhos agora. Eu convido você a fazer nesse momento um momento de oração. Essa palavra que agora deve irrigar seu coração. Essa palavra que deve chegar até você agora. Você que está nessa cama. Você que está assistindo essa transmissão sozinho em casa. Deus te respeitou e tirou todo mundo de casa para poder falar com você e dizer que o atribulado, o angustiado da casa é você, irmão. Deixa Deus no controle e passa a confiar mais. E no tempo certo a graça vai vir. Eu não estou rezando dizendo para você que acabando essa missa você vai receber a graça. Não é esse o discurso. Eu estou dizendo, acalma o teu coração. Acalma o teu coração nessa noite. Porque você não está vendo os frutos da sua oração, mas isso não é sinônimo, não significa que Deus não está agindo. Por isso, reza em paz, com serenidade. Rezar com força não significa perder a serenidade. Rezar com força não exclui a confiança de quem, antes que eu comece a pedir, o Pai do céu sabe do que eu preciso. Senhor, e aí tem sentido rezar junto contigo, Senhor Pai nosso, que estais nos céus. Porque eu sei que o Pai que está no céu sabe do que eu preciso. Vê o meu sofrimento. Vê o sofrimento dessa pessoa que eu amo e que está doente. Vê o sofrimento desse meu filho, desse meu familiar. Vê o sofrimento dessa pessoa que agora nos acompanha e que tem o seu coração tranquilizado. Não porque os problemas acabaram, mas porque a palavra desceu como chuva, irrigou esse coração, está germinando esse coração e vai produzir esses frutos no tempo de Deus. Senhor, que essa oração agora acalme o coração de muitas pessoas, acalme o coração de pessoas desempregadas, pessoas que estão atribuladas, porque procuram e não encontram emprego. Eu estou pedindo, Senhor, que essa palavra proclamada dentro da sua liturgia seja essa palavra já acontecida e que com o tempo certo os frutos venham na vida desse homem e dessa mulher. Eu estou clamando, Senhor, que do coração atribulado, seja qual for a tribulação que essa pessoa vive agora, preocupação com pai, com mãe, com a saúde de um pai e de uma mãe, com a saúde de um filho, com as necessidades, preocupações básicas, e porque nós não temos o controle, Senhor, a tribulação começa a tomar conta do nosso coração e a gente inverte os pensamentos e a gente começa a mandar no Senhor. A serenidade da nossa oração nessa noite é para dizer, eu posso rezar Pai Nosso, porque eu sei que Ele sabe do que eu preciso. E se essa graça ainda não chegou é porque o processo ainda não terminou. É difícil escutar isso. Se a graça ainda não chegou é porque o processo não terminou, mas no tempo de Deus, ela vai chegar. E se não chegar, é porque ainda não foi o tempo de Deus. Senhor, estou te pedindo, tira todo o controle da nossa mão, toda a onipotência de ter o controle das coisas e nos faz filhos que confiam no Pai. E aí tem sentido rezar Pai Nosso. Tem sentido dizer seja feita a tua vontade, porque eu sei que a tua vontade proclamada já é na minha vida, vontade acontecida, e que dentro do tempo eu vou colher esses frutos. Senhor, que a tua graça nos alcance, que a força dessa palavra seja a força da chuva
que desce na terra e faz o serviço dela. Que a tua palavra, com autoridade, chegando agora nessas casas, nesses hospitais, diante dessas pessoas num processo violento de conversão, que a serenidade e a força dessa palavra atinja o coração e que nós possamos experimentar essa verdade do coração atribulado está perto, Senhor. Eu apresento nesse ofertório a vida de cada uma das pessoas que estão rezando conosco. Eu apresento a vida dos sócios, eu apresento a sua vida, eu apresento a vida de todos aqueles que você traz no coração. E nessa noite, nesse ofertório, a sua intenção está aqui, nessa capela linda, o Santuário do Pai das Misericórdias. Esse ofertório, nós estamos rezando pela sua intenção. Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play.